Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui agora iniciando um culto de louvor e adoração ao Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus que criou todas as coisas, que nos fez todos os animais, tudo que está ao nosso redor, Ele fez para a honra e glória do nome dEle. Por isso, dia a dia, nós devemos sempre nos alegrar em tudo que o nosso Senhor nos proporciona. Nesse momento, essa palavra, alegria, eu te pergunto, você tem se alegrado no Senhor? Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos complicados que nós passamos muitas vezes nas nossas vidas, nós devemos sempre nos alegrar na presença de Deus, porque Ele conhece todas as coisas, conhece o nosso pensamento, conhece aquilo que está no nosso coração. Tudo que acontece na nossa vida é de acordo com a vontade dEle. Muitas vezes são momentos tristes, momentos que não gostaríamos de passar por eles, mas assim Deus continua e está sempre conosco. Te convido a ler comigo uma passagem que está no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O início do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que essa palavra, alegria, possa estar na nossa mente e no nosso coração, porque o Deus que servimos, nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, eles sim podem satisfazer todas as nossas necessidades, aquilo que nós estamos passando em momentos tristes e até mesmo naqueles momentos alegres, o nosso Deus está conosco. Por isso devemos sempre nos alegrar na presença de Deus. E nos alegrar diante do Senhor é prestar a Ele um culto devido que só Ele, somente Ele merece todo o louvor e toda a nossa adoração.
que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sonda os nossos corações e sabe aquilo que está no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo ser. Pai querido, nós queremos nos alegrar na Tua presença. Em todos os momentos da nossa vida, nós queremos reconhecer e saber que o Senhor está conosco. E isso nos dará cada vez mais a certeza e a responsabilidade de agirmos como filhos teus, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, nós nos alegramos, queremos louvar, queremos engrandecer o Seu nome, porque só o Senhor é digno desse louvor que procede dos nossos lábios. Pai amado, esteja conosco, nos abençoe, nos guarde e que a alegria no Senhor esteja sempre no nosso propósito diário, seja no momento em que acordamos até o momento em que vamos deitar para dormir. Nós queremos estar sempre alegres na Tua presença. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com um brechó solidário. Eu e a Beloni tivemos essa ideia, está aqui dobrando as roupas, trabalhando. Tivemos essa ideia de fazer esse brechó solidário para arrecadar cesta básica, para alimentos, para essas pessoas que estão precisando muito nessa época de pandemia, nessa época tão difícil pelo qual estamos passando. Então tivemos essa ideia de fazer esse brechó. Temos roupas femininas, masculinas, calçados femininos e masculinos. Temos roupas infantis, calçados infantis. Temos roupas de frio, algumas roupas de verão. E estamos contando com doações ainda, porque ainda precisamos roupa de inverno, que agora com o frio, né? Ó, aqui a Lu tá trabalhando, aqui se ajuntou a nós nessa empreitada. Está sendo maravilhoso contar com a presença dela. Temos aqui umas roupas masculinas, temos bolsas, mas ainda contamos com doações. E a peça de roupa, precinhos baratos, R$1, R$5, R$8. E 1 quilo de alimento. Quem quer trazer 1 quilo de alimento por uma peça de roupa, vai levar. Se não, traz uns troquinhos. E quem não tiver, vai ter uma caixa do coração, que a pessoa pode vir pegar uma peça de roupa e vai sair daqui com um agasalho. Então, pessoal, a Beloni está segurando uma camisa, a qual a gente ganhou nova. E assim, faltam os acabamentos. E a gente então gostaria de pedir como doação uma máquina de costura, que a gente pudesse arrumar essas roupas que a gente ganha. Ou nova, que falta acabamento, ou então roupas que precisam, às vezes vem faltando uma costura, enfim. E a gente precisaria de uma máquina de costura. Se pudessem ajudar com dinheiro, a gente reverte numa máquina, ou se alguém tiver uma máquina que estiver lá sem uso, que não está sendo usada, não está sendo utilizada, para nós vai ser de grande utilidade para fazer, porque às vezes vem uma calça faltando costurar um zíper, né, faltando, enfim, precisamos de reparos, que a gente possa já entregar para a pessoa que venha comprar, já para ela usar, não que ela tenha que ainda mandar arrumar, que às vezes a pessoa não está com essa condição. Tá bom, pessoal? E olha, nós estamos no Rio Vermelho, Rua Moçambique 300. Contamos com a presença de vocês, contamos que vocês venham aqui ou ajudar, trazer doações, ou até mesmo tomar um cafezinho conosco e conversar, que estamos aqui à disposição de cada um. Olá, nessa série Juntos Somos Mais Fortes, eu gostaria de apresentar a igreja para vocês. Dizer que ela não acontece individualmente, mas na comunidade, no grupo, de maneira coletiva. Essa apresentação é importante tanto para o cristão quanto para o não cristão, porque eu creio que é o projeto de Cristo para todos nós. Na nossa cultura individualista, é fácil nós perdermos a perspectiva da vida em comunidade. Então eu te convido a acompanhar um grande ensinamento de Jesus
a esse respeito, que está lá em João 17, dos versos 20 a 23. Ele diz o seguinte: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa é a oração que Jesus Cristo faz em João 17. É praticamente a última coisa que ele ensina antes de morrer. Isso significa que era algo extremamente importante. Quando você está morrendo, você não fala sobre coisas triviais, você fala realmente aquilo que é mais importante para você. Então você pode observar no verso 20 que Jesus é muito direto quando ele começa a orar por você e por mim. Sim, porque ele diz que não ora apenas pelos discípulos, mas por todas as pessoas. Aqui Jesus mostra o que ele mais deseja para nós. Você já descobriu o que é? Está no começo do verso 21. Que eles sejam um. E o verso 23 ainda complementa, que eles sejam levados à completa unidade. Agora, o que significa ser um? O que quer dizer viver em completa unidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que eles sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. Quando Jesus está dizendo que a principal coisa que ele quer é que os seus seguidores sejam um só em amor e unidade, algumas pessoas podem pensar que Jesus estava dizendo que todos deveriam estar em uma só igreja. Um tipo de fusão de todas as denominações. Olha, embora eu não veja nada de errado com igrejas ficarem juntas, não era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Ele não estava falando sobre uma estrutura organizacional. Jesus está dizendo que todos deveriam ser um. Ou seja, não apenas brancos ou pretos ou indígenas, mas todos. Não apenas ricos ou pobres, não apenas pessoas com formação acadêmica ou pessoas sem formação alguma, mas todos. Não apenas asiáticos ou norte-americanos ou brasileiros ou argentinos, mas todas as pessoas, independentemente da sua raça ou da sua classe social. Presta atenção agora, você sabe que como os primeiros cristãos mais impactavam a sociedade na sua época? Pois era exatamente por romperem as barreiras raciais e sociais. Os cristãos, eles acreditavam que Jesus era o Salvador do mundo inteiro, e não apenas de um grupo específico de pessoas. Isso significa que qualquer um que escolhesse acreditar em Jesus e fosse trazido para a convivência de pessoas dentro da fé cristã, teria de atravessar barreiras de classe e de raça. Gente, isso era algo que o mundo nunca tinha visto. E Jesus afirmava que eles deveriam ser um. Imagine, a igreja era um lugar onde patrão e empregado partilhavam da ceia do Senhor juntos e abençoavam um ao outro. Inclusive, o empregado ele poderia ser uma liderança na comunidade e o patrão não. O mesmo acontecia com os novos cristãos que vinham do judaísmo e do paganismo. Antes, um tinha preconceito do outro, mas agora eles vivem juntos. O mesmo processo também acontecia entre aqueles que viviam de movimentos revolucionários contra Roma, como o apóstolo Pedro, inclusive, e aqueles que trabalhavam para Roma, como é o caso do evangelista Mateus, que era publicano e coletor de impostos. Antes eles se odiavam, agora são amigos e trabalham juntos para o reino de Deus. Veja que incrível! Deixa eu contar duas histórias sobre isso. A primeira é a de Martin Lloyd-Jones, que é um médico da Inglaterra que era considerado acima da média por causa da sua inteligência. Quando ele se formou, ele foi convidado para ser assistente do médico da família real, que era o mais alto posto para o médico na época. Mas ele se converte, abandona o posto de médico e se torna um conhecido pregador do evangelho. Por volta de 1930, ele vai para uma pequena cidade na costa ali do país de Gales, que era muito pobre, e organiza ali uma pequena igreja, com pessoas pobres, eram pescadores que não sabiam ler. E de acordo com seus relatos, ele aprendeu muito com eles. Ele ficou conectado à mais baixa classe da época
mas ele não se sentia rebaixado. Em um dos seus sermões, que está aí disponível, ele diz que nessa cidade foi que ele reorganizou completamente os móveis da sua identidade, quando ele começou a se sentir unido com essas diferentes classes de pessoas. Olha que interessante. A segunda história é daqui de Florianópolis. Quem não conhece a Bugra? Era uma moça de família presbiteriana que um dia estava andando pela Praça 15, que é a praça central de Florianópolis, e ela percebe a necessidade de se envolver com uma comunidade hippie. Para quem não sabe o que era o movimento hippie, ele era um movimento contracultural, de protesto contra o estilo de vida da sociedade. Eles viviam à margem, eles se vestiam de maneira própria, não tomavam banho, eram contra as guerras e violência, eles apregoavam a liberdade sexual, o uso de drogas alucinógenas. Você consegue imaginar pessoas assim entrando numa igreja presbiteriana? Pois é, a Bugra imaginou. Ela, sem abandonar os valores da fé, ela mudou seu visual, passou a conviver com os hippies e ser amiga deles. Atendeu às necessidades, tratou de vários que foram vítimas de HIV e AIDS, acompanhou muitos até o leito de morte, abençoou a vida de todos. Ela levou muitas pessoas desse movimento para ser parte da igreja e formou muitos missionários que se espalharam pelo mundo. Quem já ouviu uma palestra da Bugrinha se encanta com a realidade da unidade na diversidade, um tema presente. Em Efésios 2 é dito que nós somos feitos vivos em Jesus Cristo. Gente, isso não é apenas um discurso bonito. Quem foi profundamente convencido do pecado e que acredita que a partir do Evangelho é infinitamente afirmado pelo amor e graça incondicional de Deus através de Jesus Cristo, mostrado na sua morte na cruz, não se sente superior a ninguém mais. Em outras palavras, se você passou da morte para a vida, então não importa a raça, não importa a classe social, você não é melhor do que ninguém. Em Cristo, você é chamado para viver como se fosse um com outras pessoas, em completa unidade. E isso se aplica também às opções políticas. Antes de você ser alinhado com a direita ou a esquerda, você deve ser alinhado com o reino de Deus. Então você deveria olhar para outra pessoa como um irmão ou uma irmã em Cristo e buscar a unidade em amor. Isso não significa ter a mesma opinião, mas ter o mesmo coração. Então nós podemos dizer que quando você se torna um discípulo de Cristo e parte da igreja, o primeiro movimento que você tem que fazer em prol da unidade é quebrar as barreiras raciais, sociais e políticas. Agora vamos ver um segundo movimento. Como se parece realmente uma comunidade que ama uns aos outros? Existem muitas coisas que nós poderíamos dizer sobre isso, mas aqui estão algumas coisas que a Bíblia diz sobre como a comunidade cristã deveria ser. Primeiro, nós deveríamos ser em compartilhar posses. Aqui eu vou reforçar algo que eu já falei na última mensagem. Atos 4 diz que entre os primeiros cristãos, ninguém tratava suas posses como se fosse propriamente sua. Agora, isso não quer dizer que não havia propriedade privada entre os primeiros cristãos, mas que havia uma drástica generosidade. Em outras palavras, eles eram muito mão aberta. O Evangelho muda o coração das pessoas, então eles compartilham as suas casas, eles compartilham o seu dinheiro, compartilham o seu espaço, eles compartilham tudo. Portanto, a igreja cristã ela deveria ser uma em compartilhar as posses. Uma segunda coisa é que a igreja cristã deveria ser uma em compartilhar os seus problemas. Gálatas 6, ele diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros, suportar uns aos outros. Olha, tem sido cada vez mais comum nós ouvirmos casos de pessoas que tentaram suicídio ou pelo menos já pensaram nisso. Nós temos aqui na igreja um projeto que acolhe esse tipo de situação. Nós estamos abertos para caminhar juntos, buscar soluções, mas a nossa cultura ainda tem uma certa resistência em pedir ajuda. As pessoas se consideram autossuficientes, elas acham que dão conta sozinhas. Então elas preferem atentar contra a sua própria vida antes de pedir ajuda. Mas o Evangelho diz que nós podemos pedir ajuda sim, que nós podemos compartilhar os nossos fardos. O Evangelho não apenas muda a nossa atitude em relação ao que nós temos, em como nós compartilhamos as nossas coisas, ele também muda a nossa atitude em relação ao que não temos. Isso quer dizer que não é vergonhoso ter necessidade e pedir por ajuda.
A igreja, gente, deve ser um lugar onde você compartilha o seu problema, onde você compartilha as coisas que você está precisando. Na igreja você pode admitir que tem necessidades, você pode admitir que você tem problemas e que precisa de ajuda. Então a comunidade cristã deveria ser um lugar onde nós não apenas compartilhamos as posses, mas onde compartilhamos também os nossos problemas, onde nós compartilhamos os nossos fardos. Muitas pessoas são orgulhosas sobre algumas coisas, mas você tem que saber que na comunidade cristã nós podemos compartilhar. Nós podemos ser um em compartilhar os nossos problemas, tanto quanto as nossas posses. Agora, em terceiro lugar, a comunidade cristã deve ser um lugar onde nós podemos compartilhar a verdade. Olha, Efésios 4, ele diz para nós falarmos a verdade em amor. Essa é a essência, é o princípio operante da verdadeira comunidade cristã. Grande parte das coisas que destrói a tua vida são coisas que você não enxerga ou mesmo que não quer enxergar. E a única maneira de você superar isso e crescer é alguém falar para você sobre isso. Vou te dar uma dica. Agradeça todas as vezes que você tiver um amigo que fale para você a verdade em amor, porque ele está preocupado mais com você do que com aquilo que ele quer parecer para você. Ele não está defendendo a imagem dele, de um bom amigo, ele está preocupado com você. Eu sei, é bastante difícil fazer isso. Você precisa de uma grande dose de coragem para falar para alguém a respeito dos pecados dele, porque ele também pode ver os teus pecados, não é mesmo? É aquela ideia de que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Por isso muitos têm medo de fazer isso, eles não querem ficar expostos. Então, o que acontece geralmente? São 2 coisas. Ou você fala a verdade sem amor, você explode, é arrogante, é desrespeitoso, você impõe a ideia, se coloca como alguém superior. Ou você não fala nada, você foge do confronto, você não se expõe. Mas por dentro você fica remoendo a situação. Por isso que para falar a verdade não basta somente coragem, é preciso de amor. Você tem que querer o bem da outra pessoa em primeiro lugar. Quando isso acontece, gente, o diálogo se torna um processo transformador, que te traz, é claro, a maturidade, mas também a unidade. Então a comunidade cristã tem de ser uma em compartilhar posses, uma em compartilhar fardos e problemas, e uma em compartilhar a verdade transformadora. Agora, por último, a comunidade cristã deve ser uma em compartilhar falhas. A maior parte das pessoas da nossa geração não suportam os fracassados. Quando alguém falha, nós queremos logo nos livrar dele. Isso não é uma verdade apenas no mundo dos negócios, é também verdade em círculos sociais e até familiares. Quando alguém fracassa, você se afasta. De alguma forma, isso tem a ver com o fato de vivermos em uma sociedade competitiva, mas, gente, não precisa ser assim. Observe 2 grandes líderes da igreja cristã, Paulo e Pedro. Paulo matou muitos cristãos até ele se converter. Provavelmente pessoas que olhavam para ele como um líder na igreja foram pessoas que perderam amigos ou familiares por causa das ações dele. Na igreja, Paulo ele pôde lutar com seu passado e recebeu a solidariedade de seus irmãos e irmãs na fé. Já Pedro foi alguém que abandonou e negou Cristo e foi considerado covarde. Pela posição que ele tinha diante dos discípulos, ele deveria ser o melhor líder, o mais forte, o mais sábio. Mas não foi isso que aconteceu. Só que isso não impediu ele de ser um dos pilares dos primeiros cristãos, após a ressurreição do Senhor. Diante da limitação de Pedro, o próprio Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Veja, a comunidade cristã é uma comunidade única e pode, com certeza, incorporar as falhas e transformá-las em sabedoria. Os cristãos não expulsam os fracassados, mas eles reconciliam essas pessoas, eles curam essas pessoas ao incorporar elas em uma comunidade de amor. Portanto, de várias maneiras, Jesus está dizendo que todos devem ser um. Um em atravessar barreiras raciais, sociais e políticas, um em compartilhar posses, fardos e problemas, um em falar a verdade transformadora e um em incorporar e reconciliar pessoas que erram, entre outras coisas. Isso é o que a igreja deveria ser. E isso o que Jesus quer dizer quando diz que todos devem ser um.
Eu quero fechar esse ponto chamando a atenção para algo que Jesus diz aqui. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Em outras palavras, a menos que a comunidade cristã seja essa força, essa unidade de amor, o mundo não vai acreditar na verdade do Evangelho. Veja, o cristianismo está cheio de afirmações estranhas, que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu na cruz por nossos pecados, que ele ressuscitou dos mortos e que voltará para restaurar todas as coisas. Veja, uma coisa maluca. E nós precisamos fazer essas afirmações verdadeiras. E o que Jesus está dizendo é que as pessoas não vão acreditar nessas afirmações estranhas a menos que eles vejam além delas, a menos que eles vejam uma comunidade de espantoso amor. Isso quer dizer que a nossa preocupação não é ser eloquente, não é ser articulado, não é ter bons argumentos. Porque se abrirmos as nossas bocas, ninguém irá nos ouvir se não formos uma comunidade de unidade e amor. Aqui eu não estou diminuindo a importância da comunicação do Evangelho através de palavras, mas ressaltando a importância de sermos aquilo que para Jesus é extremamente importante e que realmente vai trazer impacto à nossa comunicação e às nossas palavras, que é exatamente a vida em comunidade unida em amor. Como é possível nós obtermos uma comunidade que vive em completa unidade? Obviamente não é fácil. Os seres humanos, naturalmente, por causa do pecado, não funcionam dessa maneira. Um grande teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele diz que é natural as pessoas, quando se encontram, imediatamente fazerem comparações umas com as outras. Porque elas estão tentando verificar se a outra pessoa é uma ameaça para o seu sentido de autovalorização. Nós gostamos de nos comparar com os outros em relação a dinheiro, beleza e outras coisas. E isso acontece porque no fundo do nosso coração nós estamos tentando justificar a nós mesmos. E essa é a razão porque, em certo sentido, os nossos relacionamentos com outros seres humanos são um tipo de política. Eles são baseados em negociação, estamos sempre negociando os nossos relacionamentos. Isso mostra que eles estão doentes. Mas Jesus aqui nesse texto diz que existe a solução e aqui está o que pode transformar você e fazer você ter o tipo de relacionamento de amor e unidade que Jesus tanto deseja. Você tem de aceitar que Deus enviou Jesus para mostrar que ama você como amou Jesus. Verso 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Neste momento você tem que entrar no coração do Evangelho. Se você acreditar que talvez Deus irá levar você para o céu, se você tiver uma vida correta, você sempre vai viver ansioso. Mas se você acreditar no Evangelho, que diz que nesse exato momento Deus ama você da mesma maneira que Ele ama o seu filho, se você realmente acreditar nisso e não pensar que é apenas um discurso retórico, você vai se tornar capaz, plenamente capaz, de ter um novo tipo de relacionamento com as outras pessoas. Olha só, se você é pobre e casa com alguém rico, no momento em que você é legalmente unido a essa pessoa, você compartilha da riqueza da outra pessoa. Se você está unido, a riqueza também pertence a você. E a Bíblia é muito clara ao dizer que você não é salvo por tentar viver uma vida boa, mas você é salvo no exato momento que você aceita o amor de Deus por causa do que Jesus Cristo fez. No momento em que você se une a Cristo pela fé, toda essa riqueza dele se torna tua. E você se apropria da realidade que o Pai olha para você e ama você como se você fosse o próprio Jesus, como se você tivesse feito tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus ele foi punido em nosso lugar sem merecer qualquer coisa. E aquilo que ele conquistou na cruz se torna nosso pela fé. E é isso que esses versículos estão nos dizendo. Mas você pode dizer, não, eu não acredito nisso. Então eu vou dizer para você, melhor você tentar. É possível você amar a outra pessoa sem entrar em um tipo de negociação. É possível você amar a outra pessoa e compartilhar suas posses, compartilhar os seus problemas, falar a verdade em amor, porque você tem um novo tipo de segurança.
Presta atenção nessa ilustração. Imagina um dente que infeccionou por dentro e você não percebe porque tem a capa do dente em volta. Assim é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Ele está doente. Por fora parece bem, mas internamente está doente. E a doença, aquilo que apodrece os nossos relacionamentos, aquilo que está danificando internamente a nossa vida, é a justiça própria. É a necessidade de você ser bom ou bonito para ser aceito. Somente o amor eterno de Deus pode substituir toda a justiça própria, toda a necessidade que nós temos de verificar qual a raça dessa pessoa, qual a classe dessa pessoa, ou qual a linha política dessa pessoa, para nós decidirmos se essa pessoa é ou não digna de se relacionar. É a justiça própria que te impede de compartilhar a tua vida, as coisas que você tem e aquilo que você não tem. Mas eu quero que você saiba que quando a justiça própria sai da tua vida, é como a podridão interna do dente que é expulsa. Não é um tratamento fácil, alguma coisa tem que humilhar você e mostrar a você que você é um pecador, que necessita ser salvo pela graça. E é isso que, na verdade, tira a autojustiça de você e abre você para o completo amor de Deus. Em Cristo, você é mais pecador do que você pensa, mas você é mais amado do que imagina. Em Cristo, você é humilhado e afirmado ao mesmo tempo. Creia nisso. E é isso que faz ser possível você olhar para as outras pessoas como um igual, ao invés de olhar de cima para baixo, com o nariz empinado. É dessa forma que somos chamados para vivermos juntos, porque juntos somos mais fortes. Porque Cristo é a nossa força e em Cristo a nossa vida faz todo sentido. Vamos orar? Bondoso e amado Pai, nós te agradecemos pela graça que a tua vida nos proporcionou ao ter enviado Jesus Cristo aqui e por ele ter passado por tudo que ele passou e assim nos dado a oportunidade de desfrutarmos de uma coisa única, de algo único, que é essa unidade da fé em Cristo Jesus, que realmente nós possamos viver essa unidade em amor, que possamos amar uns aos outros, que possamos compartilhar as nossas posses, os nossos problemas, que possamos compartilhar a nossa vida e que possamos realmente tirar todas as barreiras que existem entre nós. Nós pedimos, Deus, que Tu, Senhor, faça isso de uma maneira poderosa na nossa vida e que realmente nós possamos ver o mundo olhando para Ti e glorificando o Teu nome através daquilo que nós fazemos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Da multidão dos que creram, era só o coração e a
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. No fechamento desse culto, eu quero te convidar para participar direta ou indiretamente da nossa comunidade, que você possa perceber Deus agindo através dela e integrar nesse grande movimento do reino de Deus para envolver todas as cidades. Nós realmente entendemos que Deus tem nos chamado para trabalhar em parceria com pessoas do mundo inteiro e que nós possamos, assim, fazer com que o reino de Deus, a palavra de Cristo e a vida que Ele propõe possa ser reconhecida em todos os cantos. Nós aqui queremos fazer a nossa parte para contribuir para esse chamado de Jesus. Então esteja orando por nós, esteja orando conosco, esteja contribuindo, esteja se solidarizando com tudo aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que Tu possa abençoar, que Tu possa dar a direção para a vida de cada um, que Tu possa levar a cada pessoa a Te conhecer e assim experimentar tudo aquilo que Tu tem para a vida dela. Nesse momento nós consagramos a nossa vida a Ti, pedimos, Senhor, que Tu encha o nosso coração de amor pelo próximo e principalmente um amor por Ti, que é o que abre as portas de todas as coisas. Por isso oramos entregando a nossa vida no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém. Povo de Deus, vem louvar